bom dia, caros alunos das redes sociais aí, caros seguidores. Se você gosta, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica, elogia, vai me ajudar. Eu espero poder estar te ajudando aí nessa empreitada aí rumo ao conhecimento. Olha só, pessoal, há tempos eu venho pesquisando, analisando, observando um conceito aí muito em voga aí nas redes sociais, nas universidades, na escola, na mídia, no senso comum, que é o conceito de identitarismo. Ele está em voga hoje, aliás, só se fala nisso, né? Só se fala nisso hoje em dia, identitarismo. Então vamos fazer uma exegese, uma análise, uma interpretação, né? O que ele é, como que ele é, onde, quando, porquê, contra quem e a favor de quem, né? Uma hermenêutica, uma interpretação. Identificar, analisar, relacionar. O que ele é, o que não é, quem ele combate, em nome do que, a favor de quem e contra quem, né? Então vamos lá, olha só, pesquisando aqui as origens, esse termo, identitarismo, ele não é tão novo. Ele não é tão novo assim, usualmente falando, né? Ele surge depois da Segunda Guerra Mundial, né? Quando os países devastados pela guerra, no esforço, no afã de reconstruir os seus países, assistiram a um fluxo migratório para a Europa muito intenso. Então essas populações europeias, essas nações europeias, aí na ideia de defender aí os seus valores nacionais, a sua cultura nacional, a sua identidade nacional, por isso identitarismo, resolveram aí conter, digamos assim, né, as influências culturais de outros povos, de outras nações. Então esse conceito ele nasce pós Segunda Guerra Mundial. Parece-me que ele surge aí no espectro de direita, hoje é de extrema esquerda. O identitarismo hoje ele é uma bandeira assim levantada e defendida pela esquerda com unhas e dentes. Mas ele teria surgido na direita, justamente nesse contexto pós Segunda Guerra, né? Então aí o que acontece? Veja bem, vamos tentar defini-lo, né, contextualizá-lo para depois analisá-lo, né? Vamos do mais simples para o mais complexo, como diria René Descartes. Identitarismo nada mais é do que um termo que ele surge da identidade. Nós, como seres sociais, atores sociais, né, nós nos identificamos, seja pelo critério da linguagem, seja pelo critério cultural religioso, seja pelo critério étnico, seja pelo critério nacionalista, seja pelo critério ideológico, político, seja pelo critério filosófico. Nós somos seres de identificação, nós pertencemos, né, a um grupo, a um clã familiar, a um núcleo familiar, né? Talvez aí a nossa primeira interação social seja a família. Depois nós vamos participar aí de uma comunidade, de um local, de um espaço que tem uma linguagem, uma cultura, leis específicas, né, que nós também nos identificamos, quer queiramos, quer não, com ele, porque ele tem uma linguagem, ele tem um modo próprio de ser, né, esse espaço, esse território onde nós nascemos, essa tribo, esse país, essa nação, esse estado, né, seja por critérios hoje muito difundido de gênero, de etnia, de religião, né? Um forte caráter identificador que cria identidade para o ser humano é a religião também, né? Também, além da cultura, obviamente, né? Então, o identitarismo ele deriva da identidade. Qual é a sua identidade? Por qual identidade você luta? Étnica, moral, política, ideológica, de gênero, de classe social? Eu esqueci de falar aí desse quesito importantíssimo que é a classe social. Nós nos identificamos por classe, por gênero, por opção sexual, por orientação sexual, por etnia. Então o termo identitarismo ele deriva da identidade.
qual é a sua identidade? A princípio seria isso. Então vamos relacioná-lo, né? Vamos para o contexto aí, para nós seguirmos aí na nossa exegese, vamos para o contexto de onde ele teria surgido. Pós Segunda Guerra, né? As migrações aí que vão para a Europa, oriundas de outros locais do mundo, né? Teriam aí preocupado aí as nações europeias no sentido delas preservarem a sua identidade, né? A sua identidade nacional, cultural, étnica, por que não? Olha só, depois, com o avançar aí da segunda metade do século XX, onde, segundo Eric Hobsbawm, né, apesar de todos os flagelos que acometeram aí o mundo no século XX, nós assistimos aí ao emergir aí de três segmentos da sociedade, né, historicamente marginalizados, estigmatizados, oprimidos, que foram as etnias negras e indígenas, né, ou todos aqueles que sofreram aí algum tipo de racismo, né, no século XX, os homossexuais, né, e a mulher, né. O século XX, segundo Hobsbawm, por todas as desgraças, genocídios, guerras, massacres, ditaduras, perseguições, racismo, desigualdade, né? A ciência mostrando que ela é capaz de matar, não só de salvar vidas, mas de matar. A despeito de tudo isso, apesar de tudo isso, nós assistimos no século XX um humanismo, né? Os direitos humanos, os direitos das minorias efervescendo. Talvez nunca se lutou tanto pelas minorias. Quem são as minorias? Esses segmentos historicamente marginalizados, estigmatizados aí durante a história, né? Negros, mulheres, indígenas, gays, pobres, etc. Né? Por que eu estou citando isso? Porque o identitarismo hoje, acoplado, associado ao progressismo, que é uma outra linha filosófica, também anticonservadora, modernista, antitradicionalista, né, que está junto aí com a ideia do identitarismo, ele apregoa, né, que determinados grupos sociais, seja pela orientação que ele tenha de etnia, de gênero, de orientação sexual, de percepção de mundo, de ideologia, ele se identificaria a partir desse grupo, ele se identifica, ele analisa e observa o mundo a partir desse viés. Por quê? A partir do momento que nós começamos as nossas interações sociais, que nós somos oriundos de algum meio, de algum espaço e tempo, nós começamos a formar aí os nossos valores, as nossas identidades, nós começamos a olhar e pintar o mundo através desse chão, dessa realidade que nós vivemos. Então os grupos identitaristas, né, as minorias marginalizadas, elas seriam grupos, agrupamentos humanos, né, pelos mais diversos fatores. Eles seriam agentes de interpretação, agentes de narrativas perante o mundo, agentes de transformação que veriam, né, e colocariam na história a sua visão de mundo, o seu jeito de olhar o mundo, a sua problematização perante o mundo. Olha só o que aconteceu. Esses grupos, então, outrora marginalizados, estigmatizados, negros, mulheres, gays, indígenas, o proletariado, que seja, né? Ele começou a agir, a narrar o mundo, a contar a sua história a partir do seu ponto de vista, a partir do seu ethos, né? A partir da sua realidade. E esses grupos todos aí, eles foram tragados politicamente, eles foram engolfados politicamente por sistemas de poder, por ideologias políticas que começam a falar em nome dessas pessoas, né? Então, dentro da linguagem, dentro da cultura, dentro da legislação,
esses grupos começaram a aparecer, houve uma efervescência. Você nota que hoje, para você ser enquadrado dentro de uma fala racista, machista e homofóbica é muito fácil. É muito fácil a partir do momento que esses grupos começaram a ganhar hegemonia, um conceito gramsciano. A partir do momento que eles começaram a exercer a sua hegemonia, o seu lugar de fala, o seu discurso na história, eles começam a contar o mundo, a interpretar o mundo a partir do seu viés. E eles são representados politicamente, ideologicamente, por grupos políticos, por grupos que exercem poder. E esses grupos que exercem poder, obviamente, não é no sentido necessariamente ruim, manipulá-los, em favor da manutenção do poder. Então veja bem, os grupos que falam em nome desses grupos identitários, os segmentos, os partidos, as ideologias, os sistemas de poder que falam em nome desses grupos identitários, eles não visam meramente a superação do problema do racismo, do machismo e da homofobia. Eles visam angariar poder e dividendos, poderes políticos e poderes econômicos, a partir da fala desses grupos. Então, necessariamente, quem fala em nome desses grupos não quer resolver o problema, quer agravar o problema para se favorecer politicamente e economicamente a partir dos problemas. Que existe racismo, a gente sabe que existe. Que existe machismo, a gente sabe que existe. Que existe homofobia, sempre existiu. Agora, fazer de qualquer minoria negra, indígena, mulher, gay, uma potencial vítima de tudo que acontece, e um branco heterossexual, homem, o protagonista dos crimes, da maldade e da discriminação, isso já foge dos limites aí da ética e da moral, Porque veja bem, afirmar que existe racismo, machismo e homofobia é uma coisa, agora vitimizar todas as mulheres, os negros e os homossexuais e culpabilizar todos os homens héteros brancos, aí a gente já está partindo para uma polarização, para uma divisão da sociedade, dividir as pessoas em gênero, na raça, cor, classe, opção sexual, religião, ideologia, origem, seja lá o que for, dividir para conquistar, enfraquecê-las para conquistar, jogar um contra o outro, como se a estrutura da razão humana fosse diferente para cada um desses grupos. Nós vamos cair num outro conceito, no polilogismo, mas hoje eu não vou abordá-lo. Polilogismo, guarda esse nome, caro aluno. Ele explica um pouco dessa desordem, desse caos que é o mundo hoje, Então veja bem, que existe racismo, machismo, homofobia, a gente sabe que existe. Agora, vitimizar determinados grupos e culpabilizar outros grupos, vitimizar para empoderá-los, Então você tem lá a seguinte situação: já que nós sofremos historicamente, fomos escravizados, estigmatizados, subjugados pelo patriarcado machista, racista e homofóbico, chegou a nossa vez. Olha, veja bem, não é a superação dessa relação, é a inversão do opressor e do oprimido. Se o opressor era o branco heterossexual masculino, por que não nós não invertermos? Nós invertermos essa situação. Por que nós não podemos inverter essa situação? Fazer do negro, do homossexual e da mulher os agentes, os proponentes dessa situação. Então veja bem, tem uma face oculta no identitarismo. Existe uma face oculta no identitarismo, que é o quê? É a superação, é a mera denúncia dos crimes que existiram, ou é se favorecer politicamente e economicamente por causa dessa desgraça, a indústria da desgraça. Porque houve essa relação de opressão, que segundo Marx não era nenhum desses três fatores, nem por raça, nem por gênero e nem por etnia. Era pela classe social, era pelo lugar que você ocupava dentro da produção, segundo Karl Marx. Não é eu que estou falando, é Karl Marx,
O identitarismo inverteu, ele fez das minorias historicamente marginalizadas e estigmatizadas, os senhores, os sujeitos da história, né? Para acabar com essa relação ou para inverter o polo do poder. Por trás disso, a face oculta do identitarismo são relações de poder. Você muda as relações de poder. Quem vai falar em nome desses grupos estigmatizados historicamente é a classe que os representa, é o partido que os representa, é o grupo que os representa, né? Então, o identitarismo ele parte de questões reais, obviamente. Ele diagnostica corretamente, mas ele dá o remédio errado, entendeu? É como se você fizesse um diagnóstico correto, mas prescrevesse o remédio errado. Por quê? Ele não visa acabar com as relações de poder, de opressão, de marginalização. Ele busca inverter os polos, ele busca que o grupo que fale em nome dessas minorias tenha poder e consiga barganhar com o governo, com a sociedade, com a política, com a economia, com o Estado, com a religião, com os valores, com a sociedade, meios de se fortalecer esses grupos em nome de uma situação de opressão que esses grupos marginalizados sofreram historicamente, né? Então veja bem, existem muitas contradições no identitarismo, não que ele não tenha trazido avanços, ele trouxe alguns avanços, ele denunciou de fato a opressão, o machismo, o racismo, a homofobia, que ninguém nega que aconteceu. Porém, se nós fizermos uma análise mais justa ainda, nós vamos ver que o sujeito histórico é o pobre, é a sua relação enquanto classe social e econômica, e não meramente pela sua cor ou pela sua etnia ou pela sua opção sexual ou pelo seu gênero, mas é a sua classe social, segundo Karl Marx. A luta é a luta de classes. A luta é a luta de classes que o identitarismo, a partir da segunda metade do século XX, transformou em luta de raça, de gênero e de opção sexual. Então tem uma face oculta no identitarismo: fortalecer, criar relações de poder para os grupos, não é nem pela mulher, pelo negro e pelo homossexual, é pelos grupos que falam em nome do negro, da mulher e do homossexual. Tá bom, pessoal? Valeu. Refute-me. Eu quero, se você é de esquerda, refute-me.